Olá, bom dia você que está conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade. Um bom dia todo especial para você, irmão e irmã de Ideal Espírita, para você que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade. A Web Rádio Estação da Luz agora também no Facebook. Lembramos que a Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, como diz o nosso irmão Tavares. Tem o apoio da Casa Espírita Emmanuel, Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lá de Ceará Mirim, e também do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Como hoje é sexta-feira, hoje é dia do nosso programa Nos Domínios da Mediunidade. E aí eu quero cumprimentar os meus irmãos que conosco estarão fazendo o programa. Um bom dia todo especial para o comandante-chefe da nossa rádio, o nosso querido Tavares. Bom dia, Tavares. Bom dia, meu amigo. Como é que vai você? Tudo bem? Quando eu dou o bom dia, vejo o Renato, vejo você e já vejo minha amiga Livramento, direto de Poitiers, na França, né? E aí, meu amigo, você é um cavalheiro ou não? Você tem que falar com a dama, né? Mas ela chegou tão de repente que deixou a gente atrapalhado. Bom dia, minha querida Nascimento, tudo bem? Livramento, aliás, Santos Livramento, tudo bem? Ela está com o microfone fechado. Pode abrir o microfone, Livramento. Bom dia, minha querida, tudo bem? Bom dia, meu irmão. Bom dia, vocês. É uma alegria muito grande ter vocês conosco. O programa hoje é de vocês. Eu quero cumprimentar também o nosso irmão Renato, que está conosco fazendo o programa hoje. Bom dia, Renato. O microfone está fechado, Renato. Agora, Renato, está aberto. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Livramento. Tá aberto. Tavares. Bom dia, Renato. Tavares, está chegando, Renato, pode falar. Todos aqueles que estão nos escutando. Bom dia, Amadeu. Bom dia para todos, meu querido. Que estão nos Bom dia, senhor. Escutando e nos assistindo. Bom dia, Livramento. E o amigo que está ao lado. Tudo bem, né? Bom dia a todos. Bom dia também aí, ó, essa turma amorável que está chegando, Francisco Julião, o Delcio, lá de São Paulo, o meu querido Tavares, que ele apresentou a nossa irmã Livramento, mas não cumprimentou. Bom dia, Tavares. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Meu amigo Girardo, como é que vai você? Obrigado pela sua participação. Sei que aí é o intervalo da hora do almoço, aí na França. Muito obrigado aí por esse carinho que você e a Livramento têm aqui por nós. Muito obrigado, Deus que lhe pague. E vamos começar o programa, né? Renato, você poderia... Amadeu, comanda aí, Amadeu, que eu vou ficar aqui só na parte técnica, por favor. Ele já tem o Evangelho, aí vocês fazem a prece e uma leitura preparatória, e a Livramento e o Gerard faz já o Evangelho, já começa, certo? Eu vou ficar aqui então só na expectativa. Tá ótimo. Eu vou fazer a leitura preparatória, Renato faz a prece, Livramento e Gerard fazem o Evangelho. Então, nós vamos ler hoje o livro... Não seria bom que alguém lesse em português, porque a gente tem ele em francês. Bom, se você quiser, vamos fazer o contrário. Eu faço a leitura preparatória, você faz a prece de abertura e Renato faz a leitura do Evangelho. Tá combinado assim? Tá ok. Tá ótimo, então vamos fazer. Nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também anda nele. Paulo, primeira carta aos Colonicenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre dos livros e nas alheias exortações.
Entretanto, caminham para a situação dos segundos que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo. Às vezes, sua divina presença se manifesta num difícil problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que a luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus, inúmeras pessoas que já lhes observaram as salvadoras caridades. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênção. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-nos o programa significador. Muitas recapitulações fastiosas e muitas atividades inúteis podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Talvez nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal dos seus sublimes desígnios. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos cubra de bênçãos e luzes. E nós vamos agora à França com a nossa irmã Livramento e nosso irmão Girardi para a prece de abertura do nosso programa nesta manhã, com paz e harmonia em nossos corações. Bom dia a todos aí no Brasil, bom dia. Aqui já é quase boa tarde, né? Porque é meio-dia, mas eu invoco a presença do nosso Mestre amado Jesus, como todos os nossos mentores, guardiões e protetores, todos esses espíritos de luz e de amor que nos seguem na nossa jornada. Senhor Jesus, te rogo a Ti, assim que Tua Mãe, para esse mês de setembro, onde nós dedicamos esse setembro amarelo para todos aqueles que se foram antes do fim da sua jornada. Que o Evangelho de hoje seja esclarecedor para as pessoas que estiverem ouvindo este programa ou que vão ouvir mais tarde. Que os benfeitores dessa rádio possam ajudar, que este Evangelho possa chegar em todo o planeta, em todos os lugares do mundo, onde tenham necessitado de uma ajuda para a chegada deste Evangelho, que é a cura do mal. O mal que está em nós, o mal que nos faz perder a razão e perder o caminho da jornada até Jesus Cristo e renunciar a Deus em decidindo o suicídio. Senhor, graças a Deus, dá-nos a força e todo o amor. Que assim seja. Graças à misericórdia divina, iniciamos o nosso programa nesta manhã com paz e harmonia em nossos corações. E aí eu vou pedir ao nosso irmão Renato Bezerra. Renato, qual é o ponto do Evangelho desta manhã, meu irmão? O que eu tinha escolhido era... Amadeu, é Livramento que vai fazer, desculpa. Certo. Olha, é a cura do mal, é o capítulo 5 e tem 19. Tudo bem. O mal e o remédio. Por favor. Então, vai ser em francês, então? Não. Pode. Se não tem em português, vai em francês. Por favor. Então, vai ser em francês. C'est toi qui fais. Ele diz que eu já está achando que para as pessoas que ouvem seria melhor em português, como tem uma importância muito grande. Então, se o senhor Renato puder ler em português, seria muito bom. A comunicação. Tudo bem.
Localizou aí, Renato, capítulo 5, item 19, o mal e o remédio. Santo Agostinho, de Santo Agostinho. Ok? Pode ser, Renato? Me parece que Renato está com problema aí na internet dele. Amadeu, você lê, por favor, querido? Eu vou fazer a leitura. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 19, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozos, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargor sofrer. Por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor, por todo querido experimentai-vos. Ó homem, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo, e coroado de virtudes e venturas os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado, para exemplo, tendo chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante forte para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pediste a riqueza e a glória, querias sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, então, prescrever aos atacados de obsessão cruéis e de calcifantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos atordoardes hinos ao Senhor, ou melhor, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com as mãos vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis:
Portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova? Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor, após o seu zelo, o Senhor pôs o seu selo em todos que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre tem fé, por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estoure sem convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventurança. Santo Agostinho, Paris, 1863. Eu passo a palavra para a nossa irmã Livramento e o nosso irmão Girardo, para que eles possam fazer um breve comentário do texto evangélico. Né? Muito obrigada. Primeiramente, nesse parágrafo aqui do Evangelho, tem quer dizer, nesse item, né, do Evangelho, tem uma pequena pegadinha. Vocês sabem de quem Santo Agostinho fala um momento bem antes, quando ele diz, que está em francês, mas Senhor, tipo, dizer, Senhor. Vocês sabem que tem uma passarinha muito importante aqui nesse evangelho sobre. Imitez celui qui vous fut donné por exemple. Pois é, quando ele diz assim, imitei aquele que vos foi dado como exemplo. Vocês sabem de quem ele fala aqui do Santo Agostinho? Bem no começo. Para quem está ouvindo, se não sabe. Ele fala, Livramento, né? Não é de Jó, que perdeu tudo, tinha tudo, não é isso? Exatamente. E foi levado. Porque o diabo disse assim: ele só lhe obedece porque ele é rico. Eu quero ver se ele ficar pobre, sem dinheiro, doente, se ele vai lhe ajudar. Eu creio que seja por aí. Mas desculpa que eu estou aqui só acompanhando. Tá, não, mas foi muito interessante que você disse, porque é verdade que ele fala de Jó, ele faz uma referência a Jó, o livro do Jó, que, para mim, esse livro ele é muito importante para a compreensão do sofrimento, ele se encontra no Antigo Testamento. Então, tem um livro que era o livro do antigo de Sumer, né? Sumeriano, em português, eu não sei como é que se diz, o Sumeriano. E tem um livro que foi reescrito na Bíblia, né? Que está na parte do Segundo Testamento, no Primeiro Testamento. Então, esse livro, eu acho que ele é muito adaptado para hoje, né? Para a situação de hoje, essa leitura do Evangelho, porque nós todos, hoje, a gente diz, oh, meu Deus, o desespero, o medo de contratar, de pegar esse vírus, o medo de se dizer, será se eu me protegi? Será se eu não estou com vírus? Será se eu não estou passando vírus para outras pessoas? Será se eu não estou matando pessoas? E muitas pessoas vão se enfraquecer nesses medos, ficar nos medos, fechado nos medos. Jó não se fechou no medo. Ele viveu coisas terríveis, mas a fé dele nunca fracassou, nunca fracassou. Mesmo se ele tinha uma companheira que não entendia a fé dele, ele viu os filhos dele todos se desencarnarem, perder toda a riqueza, e, no meu ponto de vista, no fim, eu vejo a glória dele, o reencarnamento, o reencarne, e reencontrando os filhos, né? Para mim, o fim, no meu ponto de vista, é isso.
Então, hoje em dia, a gente está com certos tempos que a gente se acostumou com o materialismo, então, com o materialismo, a gente esqueceu o caminho de Deus. A gente chama Deus o tempo todo, como diz Jesus, Senhor, Senhor, mas Senhor não está no coração, só está na boca. Então, é importante de buscar o Senhor no coração, de trazer o Senhor de novo de volta para o coração e dizer, te faço confiança, porque o ponto de saber que se Jó sabia que a vida existia após a morte do corpo, para nós é a mesma coisa. Então, se a gente decide de partir antes, em que condições vamos chegar? Então, para mim, era isso, essa mensagem principal que eu queria dar de acordo com esse evangelho e com o tema do Setembro Amarelo. Vou legar a palavra a outra pessoa. Quer dizer alguma coisa? En fait, on a choisi ce texte justement pour ce passage, parce que cette référence à Job. Então, o Gerard está dizendo que a gente escolhemos esse texto exatamente por essa passagem, porque faz referência a Job. Et on cherche des remèdes à nos souffrances pour supporter, pour dépasser les douleurs. Então, a gente passa o tempo todo procurando remédio para curar o sofrimento do corpo, para ultrapassar. Les douleurs de l'âme. As dores da alma também. Et on parle souvent de l'Évangile et aussi du Sermon du Mont. Sim. Então, a gente fala o tempo todo do Evangelho e também do Sermão do Monte, da montanha. Sermon de la montagne. Mais Saint Augustin nous dit bien, imitez cet exemple de Job, comme il existe le livre Imitation du Christ. Então, Santo Agostinho nos lembra e nos diz de imitar o Job, e o exemplo do Jó. E como também, como lembra Jesus, como tem também um livro que se diz Imitar Jesus? Imitação do Cristo. Et donc, c'est... Comment on peut dire ça? Et dans les études spirites, je crois que c'est un des seuls messages où j'ai vu où on parlait de cet exemple de Job, en fait. E ele diz que dentro dos estudos espíritas, até agora, ele só foi essa parte aqui, onde ele dá esse exemplo justamente da referência a Job. A Jó, em francês é Job. Desculpa quando eu digo Job. Em francês é Job, em português é Jó. Então, a gente passa a palavra a outro. Livramento, por gentileza, esse ponto que foi lido, ele tem uma importância extraordinária, porque nos parece que, além de ele apresentar esse exemplo de resignação, de humildade, de simplicidade, mas, sobretudo, de fé e esperança, que é Jó, também reporta-se ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, no item 2, a vida futura, porque Santo Agostinho faz essa referência, lembrando que esse sofrimento, essas tristezas, esses agúrias que o Jó passa, serão venturas na verdadeira vida. Então, nos parece que é uma referência muito feliz quando fica explícito que o sofrimento aqui na Terra, a resignação, o equilíbrio, a paz interior, mas a perspectiva na esperança, na misericórdia de Deus, é o caminho que nos aguarda. A resignação e a esperança, a fé de que, na verdade, tudo aqui é passageiro. E aí é importante quando ele se refere ao fato de a alma se desprender do corpo com a brancura como quando foi criada. É uma passagem muito bonita, muito rica. Mas, Tavares, eu gostaria, por gentileza, que você assumisse o controle da conversa, da exposição da nossa live com a nossa irmã Livramento, porque você vem acompanhando há mais tempo. O último programa que ela participou, eu estive apenas uma parte, eu tive um compromisso, e eu gostaria que você conduzisse, meu querido irmão. Por gentileza.
Muito bem, eu queria a opinião de Renato sobre essa parte do Evangelho, que é muito interessante, e ela é de uma reflexão profunda e que nós normalmente não ligamos, né? Como a própria Livramento falou, nós não ligamos quando ele fala justamente de Jó. E o que é que ocorre, Livramento, Gerard? Foi muito interessante, porque você não pode entender o terceiro testamento, que é o Espiritismo, sem compreender o primeiro, sem compreender o segundo e o primeiro também, porque Agostinho vai lá no primeiro buscar um grande exemplo. Então eles estão interligados. Meu amigo Renato, a sua colocação, e depois eu vou ter uma pergunta aqui para fazer para o casal, mas eu faço em seguida. Tavares, realmente, desculpa porque eu tive que mudar o equipamento, Certo. tá certo? Eu acho que Agora tá melhorou legal. bastante. O seu francês agora tá verdadeiramente Tá legal, né? macaibês. Desculpa. Tá. Seria para mim muito bom se eu conhecesse o francês, tá certo? Mas eu gostaria que você repassasse, porque na própria leitura, eu estava em transição desse equipamento, eu não prestei bem atenção no tópico. Mas o mal e o remédio, o mal é aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, quando nós não refletimos o Evangelho de Jesus. E o remédio é o Evangelho de Jesus, na realidade. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Buscando o nosso melhoramento para dias melhores, para vidas melhores. Então, nós aqui poderemos estar trabalhando para redimirmos o nosso passado através das expiações e nós estamos aqui projetando coisas melhores para o nosso futuro. Então, é muito importante nós refletirmos só o tema do conto evangélico da manhã de hoje, ou da tarde de hoje, na França, nós entendermos que devemos praticar atos que venham nos engrandecer junto aos nossos amigos espirituais, podermos auxiliar aqueles que chegam e nos pedem esse auxílio. Essas são nossas palavras de imediato. O Girard e Livramento, vocês que estão. Girard é francês, já, lógico, nasceu, mas você está aí há algum tempo. Quando você ligou o mal e o remédio ao suicídio, e nós estamos num setembro ainda amarelo, por que um país tão desenvolvido culturalmente, economicamente, né, a taxa de suicídio é tão grande? Quais os motivos? Você tem alguma coisa assim que leva os franceses, de uma forma geral, a voltar antes do tempo determinado, já que é bem diferente, é um dos grandes países do planeta Terra, em que tem uma importância muito grande, né, culturalmente, né, e socialmente para todo o planeta, o que leva justamente a essa taxa de suicídio que você está falando aí, parece que é uma preocupação sua, não é isso, Livramento? Sim. Olha, quando a gente perde o interesse da casa de Deus, e que a gente se liga muito ao materialismo, que a gente pensa que o ter... ontem mesmo, no estudo, eu estava dizendo que nós fomos educados a maior parte do tempo para ter. E nos ensinam a maior parte do tempo a fazer uma prece a Deus, mas aquela prece não nos explica o porquê. Então, para que serve? Então, a gente está assim, vamos dizer que tem a gente e tem essa camada aqui. Na realidade, a gente não penetra, o evangelho não penetrou em si. Quer dizer, aquelas crenças das famílias não passou nos filhos. E quando chegou o poder do materialismo, do material, a gente coloca o material em prioridade. Então, o que acontece aqui, o que aconteceu aqui, o que está acontecendo muito no Brasil, depois que as pessoas começaram a confundir, a receber a Bolsa Família e pegar e acreditar numa pessoa como Deus. Botar o presidente ou um homem no lugar de Deus. Então, quando a gente esquece isso,
a gente começa a renegar Deus. E aí a gente faz uma prece de noite, aquelas preces longas, que sem ouvir. Como eu digo assim, eu aprendi a fazer o Pai Nosso. Eu ouvia desde criança, mas eu não conhecia o significado de nenhuma palavra. No dia que eu parei, após uma dor, após a grande dor, que eu cheguei, que eu entendi, que eu comecei a rezar o Pai Nosso, que eu comecei a parar em cada palavra, e que eu comecei a ouvir o significado de cada palavra, eu digo, meu Deus, eu estou blasfemando. Faz anos que eu estou contra o Senhor. Faz anos que eu minto para o Senhor, mas minto para mim também. Porque, na realidade, eu não me conheço. Na realidade, eu não tenho fé no Senhor. Então, a fé que transporta a montanha é aquela fé onde a gente se entrega a Deus, que a gente sabe que por mais que a gente sofra, nós somos carregados. Jesus está ali, carregando nos braços. A gente não está vendo ele, mas a gente está sendo carregado. E se a gente se mentaliza isso, sei que está me carregando, a gente não ultrapassa, não passa por suicídio. A gente não perde confiança, a gente sabe que é amado. Mas quando a gente só quer o amor de prova, aquele amor de dizer assim, você tem de me provar que me ama, você tem de comprar não sei, um anel de brilhante, um vestido, um carro, não sei. Quando a gente começa, depois disso, eu passei meu tempo indo nos lugares onde as pessoas fazem prece, sabe? Onde tem... E eu li os bilhetinhos que estava escrito. Aí eu fiz isso no Brasil, muito isso, eu adorava. Porque eu estava em busca de entender essa fé e de compreender Deus em mim. Mas isso só foi depois que eu atravessei o rio da dor. Antes de não ter atravessado esse rio, eu não tinha essa compreensão. Então, eu fazia como todo mundo. Então, eu passei meu tempo aí, eu li aqueles bilhetinhos, Senhor, me dá um marido, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá aquilo, Senhor. E aí eu ficava assim, eu digo, meu Deus, eu era assim também. Eu era assim também. Aí, então, hoje, aqui a gente perdeu o interesse de Deus. Muitos perderam o interesse de Deus. C'est juste une réflexion qu'on s'était faite un soir. Lorsque Jésus dit laissez aux morts le soin dans ce que Jésus est mort. Um dia a gente estava fazendo um evangelho aqui em casa, já disse que a gente fez uma reflexão quando Jesus diz deixe os mortos enterrar os mortos. E a reflexão é... Et c'était à propos du suicide. E era a propósito do suicídio, justamente. A leitura que a gente estava fazendo era por suicida nesse dia. Parce que quand on fait passer la vie du monde, de la terre, avant la vie spirituelle. E quando a gente deixa passar a vida na Terra em prioridade antes da vida espiritual, on est quasi suicidé. A gente já está quase, a gente já é quase um suicida. Quer dizer que a cada vez que a gente abandona o lado espiritual e que só fica no material, a gente já é um suicida. Jesus dit, laissez les morts enterrer les morts. E Jesus diz, deixa os mortos enterrar os mortos. Então, Jesus está nos mostrando nessa frase. Então, está aí a razão porque tem muitos suicídios nos países bem desenvolvidos. Vamos lá, vamos facultar a palavra aí para o nosso irmão Amadeu, para o nosso irmão Renato, se querem fazer alguma pergunta, querem fazer alguma colocação. Muito sábia o que o nosso querido Gerard falou, deixar os mortos, enterrar os mortos, é uma sentença de Jesus, não é isso, meu amigo Amadeu, não é isso, meu amigo Renato? É verdade, Tavares, é verdade. Ainda aproveitando a deixa da sua pergunta, a gente observa que os países onde existe uma maior abundância cultural e material, parece que há um certo distanciamento. A gente observa que há um índice maior, por exemplo, de suicídios. Parece que há um distanciamento maior. Nos países onde há mais
necessidades, parece que há uma contrição maior das pessoas com a misericórdia divina, e isso faz um diferencial. Mas eu acredito que tudo isso está nos desígnios divinos. Quando a espiritualidade entendeu de transferir essa bandeira do evangelho da França aqui para o Brasil, é que tinha um propósito. Isso aqui seria o grande laboratório da humanidade, onde tem gente de todas as nações, e, por incrível que pareça, independentemente dessas pessoas, das etnias de cada uma, há sempre uma relação estreita com a divindade. E parece que a coisa passa por aí. Não é isso mesmo, Renato? É verdade. Sempre o materialismo está sempre em vigor, sempre buscando a estabilidade do mundo, do nosso planeta, tá certo? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta à nossa irmã Livramento. Como está o espiritismo aí na França? Il demande comme il va l'espiritisme en France. Ah. Chemina. Como diz o Gerard, caminhando devagarzinho. Caminhando devagarzinho, né? A câmera desapareceu. Olá, a câmera desapareceu. Vocês estão me ouvindo? Estou. Estamos ouvindo, sem imagem, mas estamos ouvindo. Mas pode falar que a gente está ouvindo. Não, reforçando essa pergunta aí do Girard. Como é que está o espiritismo, fora andar devagarzinho? Será que ele acelera alguma vez? Já, você entendeu? Ah, s'il accélère? Oui. Non, je sais pas, ça dépend, comment dire. C'est difficile de toucher les cœurs, c'est ça, quoi. A maior dificuldade é de tocar os corações, como disse o Gerard. Et par rapport au texte d'aujourd'hui, où c'est la foi, Saint Augustin nous parle de foi. E como ele diz, de acordo com o texto de hoje, Santo Agostinho nos fala da fé. Et par rapport au spiritisme, il faut se souvenir que cette foi doit être basée sur le sentiment et l'intelligence, le cœur et la raison. Então ele disse, de acordo com o Espiritismo nos lembra que a fé tem de ser ligada o sentimento e a inteligência. Sentimento e inteligência. Cœur et raison. Coração e razão. Et donc le spiritisme, il est important pour nous parce que il nous fait comprendre que notre foi soit solide. Le spiritisme nous aide à solidifier la foi. Então, o Espiritismo nos ensina que para que nos leva a fixar nossa fé, para construir a fé no rochedo. O Espiritismo ensina todas as obras de Kardec nos levam a solidificar essa fé em transformar num rochedo através de todas as obras de Kardec. Então, o Espiritismo leva a isso. Livramento, se me permite, por gentileza, nós sabemos aqui no Brasil tem um diferencial, o espiritismo. Por exemplo, Bezerra de Menezes, ele foi chamado, à época, quando o espiritismo chegou aqui no Brasil, ele foi chamado porque, para conduzir os destinos do espiritismo através da Federação Espírita Brasileira, que se restringia praticamente ao Rio de Janeiro, e havia um problema sério, porque havia duas correntes de pensamento, uma filosófica e outra mística, né? E ele conseguiu conciliar aquelas duas correntes. Depois, ele sentiu a necessidade de criar o estudo sistematizado, que nós temos hoje, estudo sistematizado. Ele criou o estudo doutrinário,
do Livro dos Espíritos. Na sequência, criou também o estudo mediúnico. Já do mundo espiritual, ele orientou a criação e conduziu a evangelização de crianças. Depois ele orientou e conduziu, ainda hoje orienta, o Pacto Áureo e as suas consequências, ou seja, o seu desdobramento. Uhum. Então, a gente vê que... E outra coisa, ele criou também a parte caritativa, porque houve um período na Federação Espírita Brasileira, a FEB, que havia um certo esvaziamento da casa. E aí ele teve uma ideia, um insight daqueles felizes, se inspirou no trabalho que era feito pelas seguidoras de São Vicente de Paula, as paulinas, e ele instituiu uma sopa, e aí a casa encheu novamente. Eu não sei se por causa da sopa ou pela importância da doutrina. Uma coisa conciliando a outra, porque de estômago vazio fica difícil a gente conciliar. Aí, dias atrás, nós tivemos um programa extraordinário. O Tavares fez um programa muito bom com os irmãos lá da Austrália e da Oceania, em 2 momentos distintos, e a gente percebeu que, naqueles rincões, o espiritismo tem sido nos moldes, por exemplo, americanos, mais voltado para a parte científica, para as pesquisas, etc. Aqui no Brasil, a sustentação maior está na parte caritativa. Como é que funciona aí na França? Há uma tendência maior para uma dessas duas correntes, mais caritativa ou mais científico? Como é que funciona? Falando no Espiritismo, como isso funciona? A caritativa, aqui na França, eu diria mais a parte de prece, porque tem muitos grupos que se reúnem para fazer prece para os doentes, espíritos sofredores, para tudo isso. Porque aqui tem organismos que já fazem esse trabalho aí, o trabalho social. Então, tem muitas ONGs e associações que já fazem esse trabalho aí dessa parte aí, né? Que no Brasil, a maior parte do tempo, são os centros espíritas, as igrejas, né, que fazem isso. Aqui não. Aqui tem já ONGs que fazem esse tipo de trabalho, que vai socorrer as pessoas que não estão sem abrigos, por material, lá, o ajuda material, essa parte aí. O espiritismo, as pessoas fazem muito prece, assim, né? Tem uma 15 dias um encontro para assim, online, para fazer prece para a França, para os franceses, né? Os espíritos que estão aqui na França, encarnar com desencarnar. Então, e depois é mais aquele lado estudo. Os espíritas que eu conheço são muito de estudar. Os que eu conheço, que são no CERN, que estuda, tem muito estudo. Eu acho que é isso, né? O que você acha? Oui, après, c'est Assim, também, então, tem muitas pessoas que também é muito ligada para as reuniões mediúnicas, mais para isso do que para a parte moral. Que é o que já está dizendo. Il y a un groupe spécialisé. Sim. Também tem grupos que são especializados só na parte fenômenos. Os fenômenos. Quand on fait les images, on fait apparaître des images. Para dar um exemplo, quando tem de procurar, quando eles vão procurar fazer foto dos espíritos, filme. É a parte científica, essa parte aí. Alô, vocês estão aí? Tá. Estamos todo mundo aqui. É porque a gente teve que tirar para melhorar aí o som de vocês. Mas nós já temos perguntas no ar, minha amiga Livramento, Renato e Amadeu. Eu vou colocar
Amadeu, por favor, você lê aí e repassa aí para Livramento e para Girar. A França, de forma geral, aceita a vida depois da morte. Liga o microfone, Amadeu, por favor. Júlia de Pajuçara. Por exemplo, A França, de uma forma geral, aceita a vida depois da morte e reencarnação. A pergunta. Eles acreditam nisso? Tem muitos que sim, os que são budistas, dependendo da corrente que eles são. Se eles são espíritas, budistas, sim, eles acreditam da maneira dele. Mas não é, eu não diria que seria a maioria dos franceses, eu não diria isso. Eu diria mais para aqueles que praticam, que seja religiões orientais, né? Como eu já falei, o budismo e o espiritismo. Esses daí, sim, com certeza. Católico aussi, hein, chrétien aussi. Pas vraiment. Muito bem. Algum comentário, seu Amadeu, seu Renato, sobre essa questão? Porque só para dinamizar aqui o negócio, mais um pouquinho, mais do que está dinâmico. Por que no Brasil é tão fácil a aceitação da ideia da vida após a vida e da reencarnação? E o que a gente vê aí nos outros países, viu, Girardi e Livramento, vocês que vivem também rodando o mundo, porque é tão difícil nos outros países essa compreensão da vida após a morte e principalmente da reencarnação, que é um negócio que até vida depois da morte tudo bem, mas a tal da reencarnação, por que aqui, seu Amadeu e seu Renato, e depois Livramento, aqui no Brasil isso soa tão naturalmente? Tavares, eu acho que vem de um princípio religioso. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a questão da sobrevivência da alma era uma incógnita. Não eram todas as religiões que tinham essa concepção. Hoje, a própria Igreja Católica e os irmãos das igrejas reformadas, eles têm a compreensão de que a alma não se extingue com o corpo. Então, houve um avanço muito grande na questão da compreensão da sobrevivência do espírito. Agora, a dificuldade está em conciliar esse conceito com a realidade que nós entendemos na condição de espírito. Por exemplo, você desencarna, vai para um paraíso ou para o inferno. Isso é uma situação que se apresenta lá com nossos irmãos espiritualistas. Outros você desencarna e fica aguardando até a volta do Cristo no dia de juízo para restituir-lhe o corpo que já foi destruído e você reassumir a sua caminhada. Nos traz os próprios espíritos nos dando exemplo das suas experiências. Você desencarna, acaba o corpo, volta-se à vida principal, a verdadeira vida no mundo espiritual, depois retorna em outra experiência mais esclarecido, mais evoluído, de conformidade com seus feitos, ou mais comprometido, vai depender de cada um, mas isso vai nos levar justamente a um processo de despertar de consciência para a evolução. É o que o Espiritismo nos proporciona aqui no Brasil, essa perspectiva de mudança, de melhora, à medida que você vai passando de encarnações a encarnações. Os demais segmentos religiosos, mesmo admitindo a sobrevivência da alma, não têm essa concepção. Não é isso mesmo, Renato? Não é pelo acaso que o Brasil é a coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando nós partimos para reencarnar no Brasil, provavelmente o Brasil é um país de acolhimento. Então, todos nós, espíritos, que chegamos aqui com a missão de traçar nossas provas, viver as nossas provas, mas nós temos aqui uma sensibilidade muito grande. Então, nós recebemos, e por consequência da própria sensibilidade do brasileiro, pois nós sabemos, até o Livramento sabe, da afetividade, aquele aconchego, aquele abraço, nós sentimos aí que o Brasil
É isso que Humberto de Campos nos diz. Pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. É, eu estava ouvindo aí, eu pensando aqui, né? Porque eu digo assim, eu cresci entre um centro umbanda, entre a religião católica, e algo que eu percebi é que na Umbanda eu aprendi muito mais sobre a vida após a morte do que na própria religião católica, que era da minha mãe. Eu fiquei entre o tio e a mãe. Então, eu acho que essa questão aí eu penso que não é realmente o fato de acreditar na reencarnação que faz que o Brasil se tornou pátria do Evangelho. Se eu me desculpe, porque é uma obra que eu já tive várias vezes a estudar ela, estudei várias vezes, porque é uma obra que é fascinante para entender. E um dia eu estava num capítulo e aí eu fiquei assim, eu digo, Senhor, o que quer dizer com isso? O que é pátria do Evangelho? Porque nós todos diz isso, nós todos sempre dissemos isso, mas eu acho que tem algo que a gente tá enganado. E aí eu comecei assim, eu estava sentada numa cadeira olhando assim para as árvores e de repente eu comecei a ver, a perceber, era como se eu estivesse em cima da Amazônia e aí todos aqueles que estavam ali era a reencarnação do passado e que estavam todos naquele hospital para aprender o Evangelho. E aprender o Evangelho de diferentes maneiras, porque o Evangelho está em tudo em volta da gente. A gente tem a mania de pensar que só está só nos livros, que só está nas obras que os homens escreveu, porque na realidade isso aqui é material também. Um livro é material também. Mas o Evangelho sincero é aquele quando a gente... Eu acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo que tem uma frase que diz assim, que enquanto o Espiritismo não entra na pessoa, que a pessoa se alimenta do Espiritismo, ela ainda não é espírita, ela só é simpatizante. E é a mesma coisa para o Evangelho. Nós temos de viver, de nos alimentar. E quando nós entendemos que é nos alimentar, e os brasileiros também têm de ter essa consciência, quer dizer, ter essa união de espírito, de dizer, pouco importa a nossa religião, pouco importa quem nós seguimos. Se nós seguimos todos Jesus Cristo, por que nós precisamos estar tão diferenciados? Temos de estar unidos o tempo todo. E eu sonho que um dia meu povo brasileiro vai entender que todos eles têm um ouro na mão, que é o conhecimento de Jesus Cristo. E que só basta eles levar para o coração. E quando eles levar para o coração, eles vão ver que Jesus não fazia distinção de raça, de religião, de nada. Jesus não tinha nenhuma pedra para botar a cabeça. Ele mesmo dizia isso. Então, no dia que o povo entender que Jesus não é uma imagem, que é um ser, o caminho que leva para a casa do Pai, para esse banquete, para a gente poder ter essa robe nupcial, e a robe nupcial é quando a gente vai se alimentar verdadeiramente do Evangelho, que ele vai estar em si, que ele vai fazer parte de cada fibra do nosso corpo, nossos cabelos, nas nossas unhas, que a gente vai se ver, quando ele vai se olhar, a gente vai ser o Evangelho, a gente vai ser a luz pura. E isso aí, no dia que nós todos chegarmos a isso, porque foi o que eu entendi através dessa visão, que era isso. Pátria do Evangelho é o Brasil, sim. Mas por quê? Porque tem um monte de doente de outras vidas. E eu faço parte deles. Eu conversei sobre... Amadeus, no caso do livramento, nós sabemos que não queremos dizer que a doutrina dos Espíritos é tudo na vida, ou aqui dentro. Jesus não deixou nenhuma religião.
Mas você encontra aqui no Brasil, em qualquer canto onde a religião tem um papel importante na vida do cidadão, aqui nós sabemos, na face da terra, ou aqui mesmo no Brasil, que nós sabemos que em todas as religiões tem pessoas maravilhosas, pessoas que têm um amor tão grande pela vida, e que eles estão aqui mostrando o que Jesus nos ensinou há quase 2000 anos atrás. Para você ter uma ideia, quando a gente lê o livro Libertação, uma questão que André Luiz, quando vai a uma igreja, nesse caso, que nós não vamos contar aqui o fato, no livro Libertação consta, ele conta pessoas maravilhosas, uma jovem se comungando, e daí quando aquela hóstia entra no seu esôfago, em forma de luz. Isso na Igreja Católica, em qualquer canto aqui onde mostrar o ensinamento de Jesus. Porque o que depende não é as igrejas, é eu ir ao centro espírita, aprender alguma coisa, ou ir à Igreja Católica, protestante, ou qualquer outra seita, mas o que vale é que o que nós fazemos no nosso dia a dia, amando ao próximo, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou há quase 2000 anos atrás, e principalmente dentro do nosso lar, na nossa família. Foi por isso que as palavras de Humberto de Campos é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Se nós pegarmos o mapa do Brasil, nós vemos o coração do mundo. Muito bem, um coração que bate. Seu Amadeu, leia aí que Dona Maria da Paz mandou essa mensagem, por favor, para fazerem um comentário. Dona Maria da Paz, voz. Creio que a espiritualidade dos índios e as religiões de matriz africana e o catolicismo, junto com as demais religiões, facilitou a nossa compreensão sobre a existência da alma. Olha, se me permite, eu acho que tudo é contribuição divina. Tem outra aí para o Amadeu, tem outra aí do Décio, para a gente juntar tudo, porque estamos a 3 minutos do final. Um abraço, Décio. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, narra o panorama do Brasil como pátria do Evangelho desde o seu descobrimento. O anjo Ismael plantou aqui a bandeira Deus, Cristo e caridade. A informação a constatação do nosso irmão Delcio. Só para concluir nosso raciocínio, todas essas religiões... Ele tem plena razão, é isso, mas tem muito mais ainda. Esse livro aí, eu acho que nós todos, que já limos várias vezes, é como o livro dos Espíritos, o Evangelho. A gente não entendeu a metade das coisas que está que Ismael nos fala. E é verdade que as religiões africanas, afrodescendente, índia, tudo isso nos leva mesmo, porque mesmo se a gente olha bem, o xamanismo é a primeira religião. Mas eu vejo o espiritismo como a união de todas. Eu vejo mais o espiritismo como assim, não como uma religião nela mesma. Mesmo você tem esse lado religioso, que é o lado que nos leva ao Cristo, né? Mas eu acredito que o espiritismo pode ser a união de todos. Quando a gente para de ver uma religião como maldita, ou isso, aquilo, outro, a gente vai, nesse momento aí, a gente vai levar o espiritismo, vai ver que o espiritismo é uma porta para aprender mais. Se todas as religiões se unissem a nós para estudar as obras, a gente veria que o espiritismo não tem racismo. Nele não tem. Justamente ele nos chama para chegar mais próximo do Cristo. É o caminho mais rápido para chegar ao Cristo, eu diria isso. Caminho mais rápido para chegar ao Cristo. Perfeito, minha querida. Nós estamos chegando aí ao final e já vamos nas considerações finais. A nossa irmã Maria José de Góes, ela nos trouxe uma informação bem interessante. O Cristo vive em mim, segundo Paulo. É importante a gente lembrar, toda religião, diz o próprio São Luís, toda religião nos conduz a Deus. O problema são os religiosos. Os problemas estão nos religiosos que criam bandeiras
criam causas particulares, distanciando-se naturalmente da proposta, porque enquanto o Espiritismo nos induz à transformação da criatura para uma vida melhor, com a perspectiva de uma vida melhor no futuro, a vida futura, as outras religiões estão preocupadas, muitas vezes, com interesses de ordem material, interesses de grupo, mas isso é um problema do religioso. No caso de Paulo, Paulo faz um diferencial extraordinário, porque enquanto os próprios apóstolos cultuavam Jesus, o Jesus crucificado, que é o que hoje representa a nossa Igreja Católica, o Jesus crucificado da cruz, Paulo tem a experiência do Cristo que o visitou na entrada de Damasco, e Paulo cultua o Cristo em espírito, que é a proposta do Espiritismo. É a proposta do Espiritismo, é a proposta de cultuar o espírito, a sobrevivência da criatura. Mas fica para uma outra oportunidade, que eu quero, sinceramente, agradecer. Eu só quero ler aqui os nomes dos irmãos que estão fazendo o programa conosco. Por gentileza, Tavares, se você puder liberar aí, por exemplo, nosso Delcio Soares Silva, lá de São Paulo. Bom dia, meu amigo e amigas, um abraço. Francisco Julião da Silveira Silva Julião, um abraço a você, meu querido. Francisca Vicente, nossa irmã que faz o programa Nos Domínios da Mediunidade conosco, que hoje não está participando, vai estar aqui direto na sala, mas está participando. Luiz José da Hora, meu conterrâneo lá da Terrinha, Recife, Pernambuco, um abraço, meu querido. Feiro Quintal, lá em Santa Luzia, Minas Gerais, um abraço, meu querido irmão, paz e luz com Jesus, que Deus o abençoe. Bonjour, ele está falando aqui em francês, olha aí, ele está mostrando. Bonjour, a paz, bom dia, paz e luz com Jesus. É um francês nascido ali em Santa Luzia, não é verdade? É brincadeira, vai com Jesus, meu querido. Maria da Paz Góes, bom dia a todos, um abraço, um cheiro no coração, minha querida. Joana de Oliveira, está ruim o som, realmente a gente teve dificuldade com a internet, mas vai melhorar. E eu quero particularmente agradecer a feliz oportunidade que me foi dada nesta manhã de poder compartilhar com a nossa irmã Livramento e o Rádio, o nosso irmão Renato, todos esses que estão fazendo o programa conosco, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem reinando sobre todos nós. Eu devolvo a palavra para o nosso irmão Renato, para suas considerações finais, depois passando para Tavares, e eu acredito que no final a nossa irmã Livramento já faz a prece de encerramento em nome de Jesus. Tá ok. Em relação ao programa, muito bom, graças a Deus. Foi uma bênção do nosso Pai Celestial que fez que nós estivéssemos aqui reunidos em seu santo nome. E nossos irmãos Girard e Livramento, transmite para ele que eu citei, na realidade, um sentimento muito bom, muito agradável, um fluido muito bom do nosso amigo. Que Jesus o abençoe sempre e caminhe nesses caminhos traçados por ele. Muita paz para todos. Desculpa de não ter mais ela desapareceu, né, a minha câmera, mas o Gerard disse muito obrigado. E Gerard, o que tu queria dizer para o fim? Para o fim, j'aurais voulu vous recommander de lire un message de l'esprit Meimei. Ele gostaria de recomendar a todos de ler uma mensagem do Espírito Meimei que se chama Confia sempre. Confia sempre. A mensagem de Meimei, confia sempre. Girard, eu vou fazer agora a propaganda da rádio e no final, como prece, se você puder ler porque a gente confia muito, confia sempre de Meimei, se você puder fazer em francês e a menina ir traduzindo, seria maravilhoso a gente fazer esse grande final, principalmente com essa mensagem tão linda. Confia sempre em Meimei, que é a mensagem que a nossa esposa Elizabeth mais gosta. Mas, seu Amadeu, deixa eu só fazer a propaganda da rádio e aí a gente volta para Girard e para
Livramento para fazer o encerramento lá direto de Poitiers, na França. Ok. Nós queremos falar que a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, ela tem, no caso, os programas matutinos às 8 horas da manhã, toda segunda e sexta, como está ocorrendo hoje, programa Nos Domínios da Mediunidade com Amadeu Ferreira e sua equipe salutar. Na terça-feira, nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, e também a sua equipe faz o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E toda quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe fazem o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral. E sempre às 19 horas, o programa Estação da Luz, com convidados diferenciados. Inclusive, também agora, também já trabalhando de manhã aí com o pessoal da França. Eu quero convidar a todos, inclusive, viu, o Gerard e Livramento, amanhã nós teremos no Grupo Caritativo São Francisco de Assis, aqui em Ceará-Mirim, aqui próximo, lógico que vai ser online, mas vamos ter o 12º Seminário Espírita, cujo tema é Doenças Silenciosas da Alma. Então vai ser tratado né, nesse seminário doenças como a depressão, suicídio, ansiedade, obsessão, pânico, perda de entes queridos. Quem será os organizadores das palavras, dessas possibilidades, chamados palestrantes? Nossa querida Sandra Borba, aqui de Natal, Elizabeth Diniz, também aqui do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, Marcelo Shoa, de São Paulo, e o nosso Frederico Menezes, o nosso Fred Menezes, de Pernambuco. Apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, amanhã, dia 26, sábado, mais conhecido como sábado, das 8 às 13 horas. Vai ser transmitido aqui pela Rádio Portal de Luz, e também aqui pela Web Rádio também, Estação da Luz, e pelo YouTube. Maiores informações no telefone 991800858. Então, todo mundo participando. Tem uma senha que é optativa, é R$15. Se você quiser comprar a senha, você ajuda as obras assistenciais do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Hoje nós tivemos a presença linda, divina e maravilhosa do casal Gerard e Livramento, direto de Poitiers, na França. Hoje à noite nós teremos o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai começar a falar sobre o livro Paulo Estevão, do nosso Francisco de Paula Cândido, ele pelo Espírito Emmanuel. Amanhã, sábado, nós teremos, ouviu, minha amiga Livramento, um programa também muito especial, tanto quanto o seu, porque nós iremos aqui de Natal, sábado, direto para o Japão, falar com o nosso irmão Adalberto Prado e a Lúcia Iuto, um casal também fantástico, que vai falar sobre a organização da reunião mediúnica e movimento espírita no Japão. Então, o programa será sábado, dia 26, às 19 horas, aqui no Brasil, e lá, já no domingo, dia 27, às 7 da manhã, no Japão. Fechando a semana, nós teremos o nosso querido irmão Cosme de Olindo, lá da Congregação Espírita São Francisco de Paula, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, que ele vai começar um programa aqui conosco chamado As Parábolas de Jesus. Eu quero aproveitar aqui, meu Amadeu, meu querido Amadeu, se você deixar, já falar da programação da próxima semana. Nós teremos a nossa irmã Eulália Bueno, a grande Eulália Bueno, vai estar aqui com a gente na segunda-feira, a partir das 19 horas. Na terça-feira, nós estamos também em São Paulo com o nosso irmão Alberto Magno, né, falando justamente sobre a vida e a obra de Herculano Pires. É um programa imperdível, certo? Ele está fazendo assim, mandou um PowerPoint para mim fantástico sobre as coisas do nosso querido Herculano Pires. Na quarta-feira à noite, o nosso querido Edson Barbosa e o Fábio Dionísio, a Beth e o Tony Moreno vão fazer uma roda de conversa sobre a medicina da alma. Toda quarta-feira aqui já são as cadeiras cativas. Na quinta-feira nós vamos para Brasília com o nosso irmão Paulo de Tarso. Ele vai falar sobre, não o centro Atualpa, mas o seu pai, um dos grandes baluartes, nosso irmão Atualpa, que trabalhou em muitas coisas, entre as quais a caravana da fraternidade que percorreu todo o Brasil, esteve aqui em Natal. Ele é casado com uma norte rio-grandense e também, entre outras coisas que ele fez aqui no Rio Grande do Norte, ele participou da abertura do albergue noturno. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira volta o nosso irmão Zé Soares. No sábado, esse não, mas o outro,
né? Já o dia 3, já do mês de outubro, o nosso querido Henrique França, né? Ele vai falar sobre drogas, risco da vida física e pós-desencarne, já que ele trabalha materialmente com a ajuda de os moradores de rua que têm essa possibilidade das drogas. E no domingo, de novo, o nosso querido Cosme de Olindo fazendo pela segunda vez, aí já no dia 4 de outubro, falando sobre as parábolas de Jesus. Eu só queria voltar aqui e combinar logo com vocês no ar, meu amigo Renato, foi você que deu a ideia da gente fazer no sábado à tarde ou no domingo à tarde um programa sobre Allan Kardec para o dia 4 de outubro. Tem um negócio importante, não é isso? Então a gente vai ver essa possibilidade e vamos conversar internamente. Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade que você nos deu de fazer propaganda da nossa rádio e voltamos o comando para o nosso irmão Amadeu Ferreira. Nós queremos lembrar, Tavares, antes de passar para o nosso irmão Livramento e o nosso irmão Diário para a prece de encerramento, é que a nossa web rádio Estação da Luz está tendo uma nova página, ou seja, a partir do dia 10 de outubro, esse 10/10 de 2020, a nova página da Estação da Luz. Aí está aí na tela, mas você que está nos ouvindo, eu vou ditar para você, https://www.facebook.com/Web Rádio Estação da Luz RN. Nesse endereço você vai acessar a toda a programação da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado, que Deus nos cubra de bênção e paz, e vamos ao encerramento com a nossa irmã Livramento de Rádio. Paz e luz com Jesus, minha querida. Que Deus vos abençoe. Gratidão a todos. Então, o Jarrá gostaria de oferecer, nós gostamos de oferecer essa prece, essa leitura de Meimei, a todos aqueles que estão com o coração cheio de amargura, que se sentem só, que se sentem endividados, e que eles possam se olhar no espelho e neles, olhando para o reflexo deles, para o próprio rosto, vejam o rosto de Jesus nele. Porque é só assim eles vão ver que Jesus está ali do lado deles. E que eles jamais tentem com a vida deles, porque é uma ilusão, pois a morte não existe, somente a destruição do corpo. Mas nosso espírito vive sempre. Penso a todos aqueles que se sentem só, que ouçam com bastante atenção e que peça ajuda, que hoje tem telefones no Brasil, onde vocês podem falar com qualquer pessoa 24 horas. É só pedir ajuda. Aqui está a mensagem de Meimei. Eu vou tentar. Desculpa o sotaque. Confia sempre. Do espírito Meimei, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, extrato do livro Cartas do Coração. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminho. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te
com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Gratidão a todos por essa mensagem maravilhosa. Que todos que estão ouvindo possam estar todos juntos num só coração de amor e de vibração. Que a vida é muito importante. Que a vida é muito importante. Gratidão. A todos, até a próxima oportunidade. Bom dia, Brasil! Bom dia, tchau. Que Deus o ilumine todos.